Deus fala na palavra que o inferno veio para matar, roubar e destruir. Uma vez que o inferno veio para matar, roubar e destruir, ele vai fazer tudo dentro do nosso cenário, trazer pessoas, criar situações para trazer desequilíbrio para a gente. Aonde que o demônio pega? Nas emoções. Então ele vai desestabilizar você emocionalmente para que você entre em um caminho onde ele consiga te dominar. Então, dentro das decepções, dentro das dores, dentro de frustrações, ele vai criando situações dentro das suas emoções, te trazendo raiva, montando situações e circunstâncias onde você começa a criar uma rivalidade com outra pessoa, ou você fica com o seu coração pesado diante daquilo que fizeram com você, te bate uma revolta, e dentro desses processos, desses sentimentos negativos, ele vai trabalhando em nós, no intuito de nos desequilibrar. Uma vez que ele domina o nosso emocional, ele vem com as crenças que nos limitam. E dentro dessas crenças que nos limitam, nós não conseguimos sair do lugar. É onde nós vamos buscar subterfúgio, nós vamos buscar válvulas de escape diante de situações e circunstâncias que vão trazer destruição para o nosso cenário. Mas Deus, ele tem capacidade de nos resgatar, independente do nível mais baixo que a gente venha estar. Então Deus manda dizer para você: eu vou resgatar a sua história, vou tirar todas as castas de demônio que tem dominado aquilo que é seu, que tem dominado o seu emocional, que tem criado situações e circunstâncias para levar você mais ainda para o buraco. Então tudo aquilo que está mexendo com o seu emocional, que está trazendo desequilíbrio, que está trazendo fraqueza para você, Deus está chegando com um processo de cura para levantar você nesse sentido. E ele vai fazer com que você tenha uma visão diferente das situações. Porque o que os demônios fazem? Ele usa circunstâncias e situações para mostrar o contrário daquilo que nós somos. E geralmente ele usa pessoas para fazer isso. Então os adeptos de Satanás muitas vezes encosta na nossa vida, encosta na gente, com o intuito de trazer pra gente uma falsa realidade daquilo que nós somos. Então distorce aquilo que nós realmente somos. E muitas vezes nós temos qualidades, virtudes, nós temos várias coisas positivas em nós que nós não usamos, não utilizamos, não sabemos que temos, porque os demônios passaram a vida inteira trazendo pessoas para mostrar pra gente só o contrário negativo daquilo que nós somos. E Jesus chega para resgatar aquilo que nós temos de bom. Porque aquilo que vem do inferno, o que ele faz? Ele sempre está ressaltando aquilo que nós temos de ruim. Então você ter uma pessoa do seu lado, ou você conviver com pessoas que só resgata em você o que você tem de pior, vai trazer o quê? Degradação para sua história, retrocesso para o seu processo, vai arrastar você para uma ruína, que fica difícil você se levantar depois. Mas Jesus, ele tem capacidade em qualquer grau que a gente esteja. Você pode acreditar, sabe, no seu fracasso, na sua ruína. Você pode se sentir o pior dos piores. Você pode achar que você não tem capacidade para nada. Você pode se sentir, sabe, a pessoa com o menor grau de inteligência, o rejeitado da sociedade, o rejeitado da família. Você pode se sentir o pior dos piores. Deus, ele tem capacidade em qualquer grau que os demônios tenham nos colocado, de nos resgatar e trazer pra gente a realidade dos fatos. E fazer com que a gente olhe para dentro e que a gente venha enxergar as nossas qualidades. Porque a luz, ela é muito mais forte do que as trevas. As nossas virtudes e qualidades falam muito mais do que os nossos defeitos. O que nós não podemos fazer ao longo da nossa história é reforçar os nossos defeitos. Nós temos que lutar conosco todos os dias. Nós temos que buscarmos sermos pessoas melhores todos os dias. Você vai falar assim dela, mas como que eu faço isso? Ressaltando as suas virtudes, as suas qualidades. E não dando força para os seus defeitos. Se as pessoas apontam o seu defeito, você tem que mostrar suas virtudes. Você tem que lutar contra isso. E Jesus, ele faz isso com maestria. Jesus faz isso de uma forma surpreendente. E ele está sempre trazendo força para que a gente continue caminhando. Nós temos a passagem de José, que eu gosto de ressaltar muito. José foi assim. Os irmãos só mostravam para ele o lado negativo. Que ele era fofoqueiro, que ele era intrigueiro, que era o que caguetava, né? Tudo que o pai levava para o pai, tudo que os irmãos faziam de errado. Só via em José algo negativo. Quando ele vai
para um país estrangeiro, viver em situações complicadas, com um povo com uma cultura totalmente oposta da dele, cultuando vários deuses que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele continuou firme com Deus. E o que Deus fez diante da história? Mostrou para José, diante de todas as dificuldades que ele passou, o que ele tinha de melhor. E fez com que José aflorasse diante das dificuldades aquilo que ele melhor sabia fazer. Então existiam coisas em José, dons, capacidades, que ele só conseguiu descobrir na dificuldade. Que ele só conseguiu descobrir através das perseguições, através das humilhações. Porque ele foi humilhado pelos irmãos, mas lá no Egito também ele passou por humilhação. Lá ele foi acusado de estupro. Ele não fez nada com a mulher de Potifar, mas ela, dentro, sabe, da canalice dela, do mau caratismo dela, trouxe acusações para ele complicadíssimas. Ele poderia ter perdido a vida numa situação daquela. Mas Deus estava com ele o tempo inteiro. E dentro da honestidade, dentro da verdade, ele teve vitória. Irmãos, eu sempre falo isso para vocês. Caminhe na verdade. Pode ter 10 falando mentira a seu respeito. E só você está com a sua verdade. Jesus, ele vem para justificar o justo. Então você, dentro da sua verdade, você vai conseguir vencer as 10 pessoas que estão mentindo ao seu redor. Que estão falando mal de você, mentindo sobre você. Agora, se você entrar na onda para tentar se justificar mentindo, você perde a razão. Você vai ser só mais um mentiroso. Contra 10 mentirosos que estão falando contra você. Então, quando nós estamos com a verdade, quando nós caminhamos dentro da verdade, não tem como a nossa vida dar errado. Não tem como Jesus não chegar e justificar a gente. Então, isso aconteceu com José. E dentro das dificuldades, o que acontece conosco? Nós descobrimos qualidades e virtudes que nós não sabíamos que tínhamos. Porque nós saímos de uma zona de conforto. Saímos de um processo, muitas vezes, até de falsidade, né? Que você vive, às vezes, no meio de uma sociedade, no meio de situações, que as pessoas estão sempre te elogiando, você tem algo para oferecer. Então, as pessoas nunca falam, muitas vezes, dos seus defeitos. Começa sempre a te bajular, porque ela quer aquilo que você tem. Existe esse lado contrário também da história. Aí Deus permite algumas lutas para a gente descobrir os verdadeiros e os falsos que estão ao nosso redor e descobrir também as virtudes que a gente carrega. Porque às vezes você fica só com máscaras e capas para tentar ser aceito no meio de um grupo, de uma sociedade, de uma associação, e isso não vai te levar a lugar algum. Qual que é o segredo do crescimento? Ser verdadeiro. Quando nós somos verdadeiros dentro da nossa essência, nós trazemos dentro daquilo que somos, comportamento, gesto, o gesto corporal, aquela maneira como você fala, como você se comporta, você mostra para o outro. Você mostra para o outro respeito. Jesus, ele não era agradável aos olhos de muitas pessoas, mas a maioria gostava dele. Ele tinha carisma, ele tinha postura, ele tinha firmeza naquilo que ele falava, ele sabia do que ele estava falando. Ele falava da palavra, mas ele vivia a palavra. Então Deus manda dizer para você, diante de todo o processo que você está vivendo, Deus, ele está no controle de tudo. E tudo aquilo que o demônio está usando no sentido de destruir você, Deus está usando a seu favor. Você pode até falar para mim, falar assim, dela, não estou entendendo nada. Para mim, eu estou no prejuízo. Não, você não está no prejuízo. Você está na vantagem diante daqueles que te fazem mal. Porque quem te despreza hoje, quem te humilha hoje, quem te diminui hoje, quem te trai, quem te menospreza, está contribuindo para o teu crescimento. Porque Deus transforma toda maldição na nossa vida em bênção. Se você tivesse perdido no mundo sem escutar a palavra de Deus, eu ia falar para você, olha, isso vai te trazer destruição, você não vai ter força para se levantar. Mas com Deus nós temos força para nos levantarmos. Com Deus nós nos reinventamos todos os dias. Ele nos força a isso. E Ele faz com que toda maldição lançada sobre a nossa vida se transforme em bênção. Então quem quer ver a sua ruína, quem está instigando em você o que você tem de pior, Deus manda dizer para você, eu estou dando um basta nisso, um break nisso. E eu estou transformando tudo isso em bênção a seu favor. Então, quanto mais a pessoa te persegue, quanto mais a pessoa quer que você desça degraus, para que ela possa se sobressair diante de você, Deus vai transformar isso em bênção sobre a sua história. E quem vai ficar na vantagem e que vai estar em um processo de crescimento é você. Então, você vai guardar tudo isso que Deus está te entregando, parar com esse sentimento de inferioridade. Não se sinta menor do que o teu inimigo. Não se sinta menor do que o teu opressor. Porque pequeno na história é quem oprime o outro. Porque a pessoa, quando ela não consegue crescer sozinha, ela tem que subir pisando nas pessoas.
Quando a pessoa não tem capacidade de crescer financeiramente, ela tem que crescer explorando os outros, roubando os outros. É o único jeito que ela acha esse. Então você vai confiar em Deus, sabendo que dentro do processo que você está vivendo, por mais humilhante que seja, por mais difícil que seja, Deus está transformando tudo isso em bênção e fazendo resgatar dentro de você um autoconhecimento que até então, diante da luta, você não tinha. Porque agora você está sabendo qual o valor que você tem, você vai saber o lugar que você tem que ocupar nessa terra e nos lugares que você frequenta. É Deus que vai trazer respeito para a sua história. Deus está te ensinando a ser uma pessoa melhor. E Deus está justificando você porque você está sendo justo diante da situação. Você não está se igualando ao seu inimigo. Mas o teu inimigo vai ter uma decepção muito grande diante do crescimento e daquilo que Deus está fazendo na sua história. Deus está transformando toda maldição em bênção. Vão ter que aprender a te respeitar. Vão ter que ver em você virtudes e qualidades. E você vai confiar em Deus. E deixa quem te persegue, o injusto, nas mãos de Deus. Porque Deus é com o justo. Deus não tem negócio com ímpio, irmãos. Deus, ele não favorece ímpio. Deus, ele não abençoa ímpio. Tudo que ímpio consegue é através do inimigo. É um coração totalmente infernal. Então, tudo que ele consegue é através de uma energia muito baixa. E de uma forma muito suja. Mas o nosso Deus é um Deus de justiça. E ele chega no nosso cenário para fazer a justiça dele. Então, tudo aquilo que a pessoa plantou na sua história, ela vai ter que colher. E você vai confiar em Deus. Tá? Então, dentro desse processo, o que você está vivendo é um autoconhecimento. E você vai descobrir em você as suas virtudes e qualidades que até então você não sabia que tinha. Que até então você não conhecia, você não sabia. Mas agora Deus vai mostrar para você a sua verdadeira essência. Tem gente que não vai gostar disso. Tem pessoas que não vão se agradar e não vão nem conseguir conviver com você. Mas o processo está correto. O que você tem que passar, o que você tem que viver é isso aí. E Deus estará com você. Tá? Agora é hora de crescimento. Coloque isso na sua cabeça. Eu estou em um processo de crescimento. Por mais torturante que seja o seu cenário. Por mais difícil que seja. Seu cenário atual não define o seu futuro. E você está em um processo de crescimento que daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco você vai entender, diante de algumas situações que Deus vai montar no seu cenário, você vai ver a postura que você vai ter agora com relação à postura que você tinha antes. Você vai ver o quão você evoluiu, o quão você amadureceu. E agora você sabe o seu lugar na terra. Você sabe o que você é em Deus. A maturidade chega, irmãos. Diante de todo o processo que a gente vive, a maturidade chega. E é isso que Deus tem para você. Tá? Então guarde essa palavra no profundo do teu coração e não desanime do seu processo. Deus está no controle dele. E tem honra chegando nesse cenário. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.